Você sabe que a igreja já há 20 anos, aqui na América do Sul, tem trabalhado essa temática intitulada Quebrando o Silêncio. Nesta ocasião, hoje, nós vamos tratar um pouquinho sobre a violência psicológica, especialmente dentro da família. Com base em estatísticas, eu diria que há pessoas aqui que já perderam a força e a capacidade de resistência e simplesmente seguem se submetendo a uma condição degradante e humilhante dentro da própria família. Mas a minha intenção e a minha oração é de que, especialmente essas pessoas que estão sofrendo algum tipo de abuso ou violência emocional e psicológica, que essas pessoas possam, em primeiro lugar, identificar a condição que estão vivendo. E, muito mais do que isso, que essas pessoas saiam daqui com, pelo menos, uma fagulha de energia para reagir e buscar soluções. A violência familiar, em qualquer sentido, ela pode acontecer com qualquer pessoa da família, né? Com os filhos, com os pais, com os avós, com o marido, com a mulher. Evidentemente, as principais vítimas são crianças e mulheres. Eu procurei um texto bíblico que reflita, que possa refletir, ou que talvez revele um pouquinho o sentimento, a angústia vivida por uma pessoa que sofre violência psicológica, abuso psicológico, violência emocional. E eu encontrei no Salmo 143, Salmo 143, versos 3 e 4. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. O que você achou do texto bíblico? Ele pode refletir o sentimento de uma pessoa que sofre violência, abuso psicológico e emocional dentro de casa, especialmente no relacionamento conjugal. Algumas das pessoas que se fazem de maiores inimigos para nós são pessoas que moram debaixo do mesmo teto que nós. Quando a gente fala em violência doméstica, é quase que natural pensar na violência física, mas eu queria dizer para você que violência doméstica não é apenas olho roxo e braço quebrado, é muito mais do que isso. Existe uma violência que deixa traumas mais duradouros do que a própria violência física, e infelizmente as feridas que mais doem são as feridas provocadas pelas pessoas a quem mais amamos, e isso potencializa a dor de ser abusado, de ser violentado psicologicamente ou emocionalmente. O abuso emocional provoca feridas que doem mais tempo do que qualquer outro tipo de abuso. E um dos grandes problemas da violência psicológica, do abuso psicológico, é de que muitas vezes ele existe e a pessoa que sofre não consegue discernir a realidade em que está vivendo. Não percebe que está neste nível de convivência. E por causa disso, se permitem serem destruídas, serem diminuídas, sem perceberem que, se reagirem, poderão mudar as condições em que estão vivendo. E a Lei Maria da Penha prevê no Código Penal 5 tipos de violência. São violências que podem acontecer dentro de casa. Quais são os 5 tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha? Violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual e violência patrimonial. E quando falamos de violência psicológica, que é o tema de hoje, né, o abuso emocional, isso envolve ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, aquela coisa de proibir viajar, proibir estudar, proibir trabalhar, proibir sair de casa, isolamento, isso é uma violência psicológica. Vigilância constante, perseguição contumaz, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade. A violência emocional trata de qualquer comportamento negativo e contínuo usado para controlar ou ferir a outra pessoa. Violência psicológica não é caracterizada por um episódio de
de desentendimento, por um episódio de humilhação isolada, por um episódio eventual. Isso precisa ser tratado também, precisa ser resolvido, mas isso não caracteriza o abuso psicológico. O abuso psicológico, ele é caracterizado por essa atitude permanente, constante e repetitiva, que vai minando as energias, as forças emocionais daquela pessoa que está sofrendo o abuso. Mas existe um abuso emocional muito perigoso, talvez mais perigoso do que o explícito. É aquele que é encoberto, quando o abusador nunca o admite e faz a outra pessoa pensar que é coisa da cabeça dela. Você está imaginando coisa, que é isso? Quais são as táticas de abuso encoberto? Basicamente duas. A primeira delas é invalidar. Isso é demonstrado quando o abusador disse assim: não, eu nunca disse isso. Não, você entendeu errado. Sua memória está fraca, você não está lembrando direito. Você está imaginando coisas. Eu não sei do que você está falando. Invalida o argumento e a percepção do outro que é abusado. E isso faz com que o outro realmente se questione se a sua avaliação está correta. E a outra tática do abuso encoberto é a minimização, minimizar. É quando o abusador até admite que tenha feito alguma coisa que não deveria ter feito, mas ele vai dizer assim: mas olha, você está sendo sensível demais, você está exagerando, você está fazendo uma tempestade num copo d'água, não é para tanto. Geralmente quem bate esquece mais rápido do que quem apanha. E agora passo para talvez a parte mais importante da minha apresentação, que é uma lista de atitudes abusivas. E essas atitudes abusivas, quando são recorrentes, repetitivas, elas caracterizam a violência psicológica. Quais são elas? Usar palavras ofensivas e degradantes contra você. É difícil conceber a ideia de que num relacionamento conjugal entre marido e mulher, entre duas pessoas que se comprometeram para a vida, entre duas pessoas que constituíram uma família, conceber a existência permanente da falta de respeito de um em relação ao outro. Respeito é um elemento básico, elementar, fundamental, essencial para qualquer tipo de relacionamento, muito mais para o relacionamento conjugal. Respeito é o mínimo que se espera. Um marido que desrespeita abertamente a sua esposa de forma explícita: você é burra, você não amadurece, você não pensa direito, você não está vendo isso. Eu digo sem medo de errar, esse tipo de expressão deve ser considerada inadmissível num relacionamento conjugal. Inadmissível. Ninguém precisa se submeter a esse tipo de humilhação. Ninguém precisa se submeter a esse tipo de condição degradante. Você é uma filha de Deus. Se você se submete a isso, você está desonrando aquele que adotou você como filha. Você é uma princesa de Jesus. Isso é inadmissível. Segunda atitude abusiva: quando o abusador ou quando a pessoa do relacionamento fica facilmente irritado e impaciente com você. Aquele pai que se irrita toda hora com o filho, qualquer coisa dá um grito, qualquer coisa reclama, qualquer coisa dá um tapa, qualquer coisa. Ou a mulher que o tempo todo está dizendo palavras ríspidas ao marido, está sempre irritada. Ou o marido que facilmente perde a paciência. É natural que eventualmente você, por alguma razão externa, por alguma razão circunstancial, você esteja impaciente. Isso acontece com todos nós, é natural. Agora, quando essa impaciência, essa raiva se manifesta recorrentemente, repetidamente contra a pessoa amada, se você faz isso, você está sendo um abusador psicológico. E se você sofre isso, você está sendo abusado e violentado. Terceira atitude abusiva é quando a pessoa inicia facilmente uma tensão ou um conflito. Qualquer coisa é motivo para briga. Isso provoca um sentimento de extrema insegurança. Ninguém consegue viver uma vida saudável pisando em ovos o tempo todo, preocupado em que o outro não se irrite, não brigue. Quem é que vive uma vida tranquila desse jeito? Como é que pode haver paz num clima de guerra? Outra atitude abusiva é o ciúme exagerado. A Bíblia usa diversas vezes a expressão
se referindo a Deus, dizendo que Deus é um Deus zeloso. E a palavra zelo aí tem a mesma raiz da palavra ciúmes. É o ciúme de quem se sente ferido por ser traído. Deus é um Deus zeloso e ele se sente ferido e triste quando vê o seu povo adorando a outros deuses. Ele diz assim: mas eu me casei com você, eu trouxe você para ser minha esposa, né? A igreja, a esposa, e você está indo se deitar com outro. É um ciúme que não expele, é um ciúme que busca a reconquista. Essa é a atitude de Deus. Então o problema não é o ciúme natural, o problema é o que você faz com o seu ciúme. Quando esse ciúme se torna doentio, exagerado, ele se torna uma violência. É o ciúme que tolhe a liberdade, é o ciúme que aprisiona, é o ciúme que não deixa outra pessoa viver, é o ciúme que está o tempo todo pedindo satisfação de tudo. Existe uma coisa no casamento que ela não pode ser menosprezada, se chama individualidade. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Existe todo um significado nessa expressão, né? Todo um sentido teológico de uma só carne, né? Mas esse se tornarão uma só carne não elimina a individualidade de cada um. Do ponto de vista bíblico, cada ser humano é completo em si mesmo. Aquela ideia equivocada de que não, Deus fez a humanidade em homem e mulher, então o indivíduo só é plenamente humano, ele só vivencia e experimenta uma humanidade completa quando ele se casa, porque é assim que Deus os fez. Está errado. Então a individualidade, ela precisa ser preservada. Aliás, a sua plena humanidade só será vivida se você tiver individualidade. O casamento não pode suplantar a individualidade de marido e de mulher, não pode. Cada ser humano é um indivíduo com sentimentos próprios, com emoções próprias. Então essa atitude de ciúmes exagerados, na imensa maioria das vezes, eu diria quase que na totalidade das vezes, não tem a ver com o caráter da pessoa que está sendo vítima do ciúme, tem muito mais a ver com o caráter daquele que está vivendo e praticando esse ciúme doentio. É tão inseguro que ele não pode deixar que o outro tenha liberdade. Então esse tipo de atitude configura, caracteriza, né, o abuso, a violência psicológica. Sexta característica, é egoísta no relacionamento. Isso aqui é uma característica muito clara na maioria dos abusadores. Ele é egoísta, ele está muito mais preocupado com os seus interesses, com os seus gostos, com as suas preferências, do que com o interesse do outro ou da outra. Vive uma vida de casados com aquela ideia de que o outro é que tem que servir você. Isso é uma forma de abuso. Nunca ou dificilmente se empenha para atender os desejos e necessidades da outra pessoa. Você tem notado isso no seu maridão? Nunca quer saber o que você precisa, nunca lembra do que você pede, aquela comprinha que ela pediu para fazer, ou aquela coisinha que pediu para fazer, para trazer para casa. Eu esqueci, amanhã eu vejo, esqueci de novo, estava muito ocupado e tal. Interessante, né? Você não esquece das coisas que realmente lhe interessam. Todos nós podemos esquecer eventualmente de alguma coisa, claro, é natural, mas esse esquecimento recorrente revela somente uma coisa: falta de interesse. A necessidade do outro não tem valor, porque na verdade você não está valorizando a pessoa. Expressa constantemente discordância e desaprovação a você. Tudo que você faz está errado. E quando você faz certo e espera um elogio, um reconhecimento, as palavras que vêm são até que enfim, né? Quando vem alguma palavra. Isso é um abuso psicológico. E uma última característica, né, do abuso psicológico é quando a pessoa constantemente gera desentendimentos entre você e outras pessoas, talvez da sua família. Está sempre provocando uma discussãozinha entre você e o seu irmão, você e seu pai, você e sua mãe, você e seu cunhado, ou sei lá, ou seus amigos. Eu passo agora para a pergunta que eu anunciei anteriormente: por que é tão difícil sair de uma situação de abuso? Existem muitas razões, mas sem dúvida nenhuma a principal delas é o medo. O medo de não ser atendido plenamente, o medo de não sobreviver sozinho, o medo de esboçar qualquer tipo de reação
e receber em troca mais violência, mais desaprovação ainda, o medo. E uma pessoa que é constantemente abusada emocionalmente, ela vai desenvolvendo esse sentimento de autodesprezo. O marido que está o tempo todo dizendo: lá vem você de novo, você parece que não pensa direito, você não percebeu isso, olha o jeito que você fez, você não devia ter falado aquilo e tal. A esposa começa simplesmente a acreditar em tudo que ele está falando, e começa a se convencer de que ela é uma pessoa inadequada, inconveniente, que não é inteligente o suficiente, que não é competente o suficiente. Ela vai se convencendo disso, e à medida que ela se convence disso, ela se torna cada vez mais o quê? Dependente e submissa ao abusador, porque ela vai diminuindo. Esse sentimento é tão terrível, é tão destrutivo, que chega a um nível de violência, seja física, seja psicológica, em que a pessoa que é violentada começa a se sentir merecedora da violência. Qual é a razão que alguém pode ter para cometer violência contra outra pessoa? Não existe razão para isso. É o nível de autoestima a que uma pessoa que sofre violência psicológica chega a ponto de se sentir merecedora da violência e de não ter a menor capacidade de reagir, porque ela vai reagir o quê? Se reagir, pode receber mais violência. E se quiser abandonar o relacionamento, como é que vai sobreviver? Eu sou burra, eu não sou competente, eu não penso direito, eu vou viver de quê? Essa é uma condição terrível. O que fazer para se livrar de uma condição dessas? O que fazer? Enfrente o problema. Não fique desviando o pensamento. Não fique tentando convencer-se a si mesma de que isso é coisa da minha cabeça. Ah, ele falou, eu acho que ele tem razão, eu estou exagerando, eu estou fazendo uma tempestade no copo d'água e tal. Pare com isso, pare de se enganar a si mesma. Enfrente o problema. Comece a identificar qualquer forma de abuso verbal ou psicológico. Ele disse coisas para lhe fazer sentir culpada. Ele sempre está com a razão em tudo. Ele coloca você para baixo de forma sarcástica. Característica do abusador. Decida identificar esses sinais de forma consciente. Segunda coisa, decida comunicar a sua posição, a sua interpretação a outra pessoa. Decida, planeje fazer isso e decida não tolerar mais o comportamento abusivo dele. Entenda a fonte do problema. Essa é uma fase de preparação. É você entender, por exemplo, que muitos abusadores foram eles mesmos abusados quando eram crianças. O abusado vai se tornar um abusador. Esse é um ciclo muito frequente. Saiba que as pessoas que praticam a violência psicológica não sentem que estão fazendo algo errado. Quem pratica a violência física sabe que está fazendo errado. Pode até continuar fazendo, mas a violência psicológica, ela nem sempre dá essa percepção à própria pessoa que está praticando. Essa pessoa precisa ser abordada. Saiba que a raiva descontrolada, esse tipo de impaciência, essa coisa de ofensa, pode ter uma causa. Pode ter uma causa mais profunda, na depressão, no estresse, na ansiedade, na preocupação, nas frustrações, na insegurança. Pode existir uma causa para isso. E saiba que a causa não é você. A causa de você receber qualquer tipo de violência psicológica ou emocional, a causa não é você. A causa está no abusador. E finalmente, chega a hora de confrontar o problema. É a fase de tomar atitudes. Como é que você confronta o problema? Comunique à pessoa. Agora é a hora de você confrontar. Meu bem, senta aqui que a gente vai conversar agora. E se vier com aquela história de, não, agora está na hora do jogo. Aí você vai fazer o quê? Desliga a televisão e vamos conversar. Não faça isso. Diga assim, então tá bem, você vai assistir o jogo, pode assistir. Qual é o horário que a gente pode conversar com tranquilidade? E se ele disser assim, lá vem você de novo. Você pode dizer assim, não é de novo. O que eu quero conversar com você vai ser a primeira vez. O que eu tenho para falar com você. Então isso já vai deixá-lo mais atento. Comunique à pessoa que você está se sentindo profundamente machucada pelo comportamento abusivo. Comunique, então, o seu desejo de ter um relacionamento saudável. Não é que você vai chegar para o seu marido e vai dizer assim, olha, hoje acabou, eu estou caindo fora. Não faça isso.
Diga assim: eu não aguento mais, isso está me machucando muito, e eu quero que o nosso relacionamento mude. Eu quero uma restauração no nosso relacionamento. Mas eu quero deixar claro o seguinte: não vou mais me submeter ao seu comportamento abusivo. Comunique que se não houver mudanças rápidas, você vai se afastar para se proteger. Um afastamento no relacionamento conjugal, por exemplo, implica em muitas coisas. Mas saiba, nenhuma das consequências será pior do que continuar o resto da vida vivendo dessa forma. Nenhuma. Você pode continuar disposto a ajudar e apoiar a pessoa, mas não tem que ficar perto mais. Me lembrei da história do pastor Cláudio Duarte. Eu acho que eu já contei aqui uma vez, né? A moça chegou: pastor, arrumei o namorado dos sonhos, o rapaz é bonito, é rico, tem um bom emprego, trabalhador, cristão, não falta um culto na igreja. Quer casar comigo, pastor? Eu posso casar com ele, o que é que o senhor me diz? Mas por que você está... Não, eu estou perguntando só porque ele é assim, mas ele só tem um defeito, pastor, só tem um defeito. Mas olha, todo o resto são virtudes. É um excelente rapaz, muito cristão. A gente ora junto, a gente... só tem um defeito, pastor. Tá bom, não tá? O pastor disse: mas qual é o defeito que ele tem? Pastor, é só um. O defeito dele é que ele bate na mãe. Eu caso com ele assim mesmo? E aí o pastor Cláudio Duarte deu o conselho que eu comecei a dar também nesse tipo de situação: case logo. Está marcado já a data, marque logo, vamos fazer logo esse casamento. É mesmo, pastor? Não vai ter problema. Não, por favor, eu estou pensando em você não, estou pensando na mãe dele. Case logo, porque aí ele para de bater na mãe e vai bater em você, que é mais jovem, vai aguentar mais. Então vamos salvar a velhinha, case logo. É isso que vai acontecer. Agora, você identifica essas coisas no namoro, né? Namorado que fala de maneira grosseira. Gente, namorado que chama a namorada de estúpida, de não sei o quê. No namoro, o namoro é a fase da conquista, é a fase que você quer mostrar o que você tem de melhor para o amor. Se isso acontece no namoro, não vou nem comentar mais, né? Vou nem comentar mais. Pastor, mas e o poder de Deus? Eu acredito no poder de Deus, eu acredito que Deus pode mudar, mas não conte com isso. Não conte com isso. O mais provável é que não mude. Então não corra esse risco. Se você se identificou com algumas desses pontos que eu mencionei aqui, ou como abusado ou como abusador, ou como perpetrador ou como vítima, se você se identificou, ou se você pelo menos está na dúvida: será que o meu relacionamento tem isso? Será que isso está acontecendo comigo e eu não estou notando? Se você tiver dúvida, meu último conselho de hoje é: peça ajuda. Peça ajuda. Você está com vergonha da sua família porque o seu marido está lhe tratando assim? A sua família, provavelmente, nem sempre, mas provavelmente na sua família estão as pessoas que mais podem lhe ajudar. Peça ajuda. Se não for família, alguém que tenha maturidade, um amigo, um parente, um conselheiro, um pastor, um psicólogo, um psiquiatra, alguém da sua confiança, com quem você possa conversar e ajudar a você a discernir melhor as coisas. Peça ajuda. Quebre o silêncio.